Olá, começa aqui mais um Macro Review, o podcast para você que quer entender os fatos da economia de forma simples e direta. Eu sou a Nayara Fraga, do time de conteúdo do C6 Bank, e nessa semana que começa em 25 de abril, nossa equipe econômica analisa a inflação de bens industriais no Brasil e lá fora, o aquecimento da economia americana, que vem junto com alguns desafios, e as ameaças ao crescimento da economia global, que, olha, não são poucas. Vamos nessa? Eu começo falando de PIB mundial. O crescimento econômico do mundo está em xeque. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, reduziu a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto Global. No relatório mais recente da entidade, o FMI prevê agora que o mundo cresça 3,6% tanto em 2022 quanto em 2023. O número é menor do que o exibido na previsão passada. Em janeiro, o FMI achava que o crescimento deste ano ia ser de 4,4%, e o de 2023, 3,8%. Não é difícil entender essa mudança na projeção. É que no início do ano, o FMI trabalhava com um cenário em que o crescimento global ia ganhar tração no segundo trimestre, passados aí os impactos da variante Ômicron nas economias. Só que vieram algumas surpresas na estrada, né? Guerra na Ucrânia, sanções do Ocidente à Rússia, inflação alta no mundo todo, demora na normalização das cadeias globais de produção e agora, mais recentemente, o novo quadro de Covid na China, que piora todo esse cenário ainda mais. E não foi só o FMI que reduziu sua projeção. O Banco Mundial também diminuiu sua projeção de crescimento para o mundo em 2022, indo de 4,1% para 3,2%. Com essas previsões mais pessimistas, o debate sobre uma recessão mundial começa a surgir. Será que já dá para falar em recessão? Quem explica melhor isso pra gente é a Cláudia Rodrigues, que é a responsável pela área internacional aqui na equipe econômica do C6 Bank. Nayara, já tem gente falando em recessão, né? Mas calma, ainda não há um quadro de recessão. O cenário é mais de uma desaceleração da economia global. É uma perda no ritmo de crescimento. Mas isso não é de agora, e a culpa não é só da guerra da Ucrânia. Antes mesmo do conflito levar o preço das commodities para as alturas, a inflação já estava subindo em diversas economias e o mercado de trabalho também já dava sinais de aquecimento em regiões como Estados Unidos e Reino Unido. Isso fez bancos centrais começarem a retirar os estímulos dados às economias. E a gente sabe que menos estímulos levam a uma desaceleração, né? Afinal, os juros mais altos dificultam os investimentos por parte das empresas, desanimam as bolsas de valores, já que os investidores tendem a migrar para os papéis que são atrelados a juros, e o consumo diminui. Então, a guerra na Ucrânia e os novos lockdowns na China só reforçam um quadro que já não estava muito bom. Esses dois eventos atingem em cheio as cadeias globais de produção, que passam a ter dificuldade de funcionar de forma integrada. Faltam peças, há atraso de carregamento e descarregamento de mercadoria nos portos, as fábricas são inteiramente ou parcialmente fechadas, então a capacidade produtiva acaba caindo e as empresas passam a produzir menos com um custo maior. É um desafio em escala global. A gente não vê ainda uma recessão mundial, mas já percebe que muitos países vão ter dificuldades para dar, digamos assim, um sossega-leão na inflação, né, Yara? Tô sabendo, Cláudia. O Brasil que o diga, né? Com a inflação em 11,3% no acumulado de 12 meses, a gente tá precisando mesmo de um sossega-leão. Falando agora de Estados Unidos, a gente teve nos últimos dias a divulgação da prévia de um índice importante, o Índice de Gerente de Compras, o PMI. Esse índice é um bom termômetro da atividade econômica e ele mostrou em abril uma expansão um pouco mais moderada da economia americana na comparação com o mês anterior. O dado coletado na indústria avançou quase 1 ponto e foi para 59,7, enquanto o do setor de serviços diminuiu cerca de 3 pontos, indo para 54,7. Ainda assim, o quadro geral é de expansão na economia americana. Isso porque resultados acima de 50 indicam crescimento da atividade, enquanto os resultados abaixo disso representam contração.
E por que esse PMI é importante, né? Essa pesquisa pergunta a gerentes de compras de centenas de empresas se eles estão pagando mais pelos suprimentos, se há dificuldade para comprar insumos, se a demanda cresceu ou caiu, entre outras questões que medem a atividade empresarial. E as respostas de agora mostram não só que a economia está aquecida, mas que, primeiro, os insumos estão mais caros para o produtor, segundo, as dificuldades na produção permanecem e, terceiro, os preços ao consumidor seguem altos. Os Estados Unidos, só para relembrar, vivem hoje a maior inflação em 40 anos. Partindo para a Europa agora, a prévia das pesquisas com gerentes de compras também foi divulgada na zona do euro, e lá ela superou as estimativas, um sinal aí da continuação da retomada da atividade econômica no pós-pandemia. Os setores de manufaturas e serviços apresentaram expansão, mas a expectativa é de que as próximas edições do estudo mostrem desaceleração da economia. É que a guerra na Ucrânia eleva os preços de energia e de outras commodities para os europeus e puxa a inflação de toda a região para cima ainda mais. Saindo da Europa e vindo para o Brasil, o assunto é inflação. Mas hoje a gente vai falar de um índice diferente do IPCA. É que para tentar estimar quanto o consumidor final vai pagar por mercadorias no curto e no médio prazo, a gente está sempre de olho nos diversos índices de inflação adotados no Brasil. E um deles é o IGP-10, o índice da Fundação Getúlio Vargas, que calcula a variação de preços no atacado, preços ao consumidor e preços na construção civil até o 10º dia de cada mês. O IGP-10 foi divulgado recentemente e o resultado de abril registrou alta de 2,48%, quando o mercado esperava alta de 2,25%. No acumulado de 12 meses, o IGP-10 está em 15,6%. Vale dizer que o câmbio e o preço das commodities têm papel importante na composição desse índice. Isso significa que, se não fosse a valorização recente do real ante o dólar, essa alta seria ainda maior. Quando sai o IGP, a gente gosta de olhar na lupa os preços do atacado, porque a gente sabe que a inflação chega primeiro aos produtores e depois é que segue para as prateleiras dos supermercados e lojas. E o que a gente viu agora não é bom. O núcleo dos bens industriais no atacado, que inclui itens como embalagens de papel, produtos siderúrgicos, cimento, entre outros, esse núcleo subiu 1,54%, acima da nossa expectativa. A justificativa está, mais uma vez, nas cadeias globais de produção, que ainda estão desordenadas, como a gente já falou várias vezes nesse podcast. Existem relatos de empresas com dificuldade de importar ou de exportar insumos, e isso tanto por conta da guerra na Ucrânia, quanto pelas restrições na China. E, como a gente falou, vive agora uma nova fase da pandemia, com o número de casos ainda bastante elevado. A gente acredita que os próximos meses vão continuar difíceis, com o preço dos bens industriais subindo e as cadeias ainda distantes da normalidade. Vale destacar que esses preços de bens industriais acima das expectativas não é exclusividade do Brasil. Os consumidores americanos também estão pagando bem mais caro por esses bens, do carro até a pasta de dente. O preço dos bens industriais americanos subiu vertiginosamente desde o começo da pandemia. É uma situação inédita para os americanos. Basta olhar para a trajetória do CPI Core Goods, que é uma segmentação do índice de preços ao consumidor equivalente aos bens industriais. A inflação desse segmento ficou perto de 0% nos Estados Unidos nas últimas 2 décadas inteiras, praticamente. Hoje, ela está em torno de 12%. É isso, até nos Estados Unidos, que tem um histórico de inflação baixa, essas surpresas estão aparecendo. Agora é hora de agenda. Na semana que começa agora, a gente vai estar de olho em novos dados de inflação nos Estados Unidos e na zona do euro. Nossa expectativa é de que a inflação continue elevada por mais tempo em ambas as regiões, tanto por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, quanto por conta do quadro de Covid na China. E no Brasil a gente vai ter uma semana cheia de dados. O principal deles é o IPCA 15, que vai sair no dia 27. A gente espera uma forte alta em itens monitorados, impulsionada aí principalmente pelos aumentos dos preços da gasolina. E a gente também vai ter dados sobre o mercado de trabalho. A expectativa é que o desemprego atinja uma taxa de 11,5%.
E o Banco Central vai voltar a divulgar a pesquisa Focus na terça-feira e outros dados do Banco Central seguem atrasados em função da greve dos servidores. Esse foi o Macro Review desta semana. Eu vou ficando por aqui, espero que o episódio de hoje tenha ajudado você a entender um pouco melhor os fatos econômicos do Brasil e do mundo. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. Uma boa semana para você e até a próxima!